Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo desta quarta-feira, 22 de setembro de 2021, em sua edição 33.775, onde na página A12, portanto, no setor mundo, nós repercutimos agora o resultado das eleições canadenses. Isto mesmo, gente. Justin Trudeau vence a eleição, mas fica sem maioria no Canadá. Premier antecipou o pleito na esperança de recuperar controle do parlamento. A reportagem é da Patrícia Pamplona, que nos deu 3 observações em destaque em forma de olho. Vamos a elas. 158 é a projeção de assentos dos liberais, 3 a mais que a formação atual. 119 vagas devem obter os conservadores, mantendo o número atual. 34 cadeiras estão projetadas para o separatista Bloco Quebequense, outras 25 para os esquerdistas, os Novos Democratas e 2 para os verdes. O Partido Liberal do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, venceu as eleições gerais do país na segunda, dia 20 de setembro, conquistando a maior parte dos assentos do parlamento. O premier, porém, perdeu a aposta que fez ao antecipar o pleito para tentar reconquistar o controle da casa. Com os resultados preliminares de 99,3% das zonas eleitorais, das 338 cadeiras em disputa no parlamento, os liberais levaram 148 e devem obter mais 10, em um total de 158 cadeiras, abaixo das 170 necessárias para ter a maioria e o controle do parlamento. Em segundo lugar, ficaram os conservadores, que conquistaram 117 assentos, com projeção de conseguir mais 2. O líder do partido, Erin O'Toole, reconheceu a derrota. As demais cadeiras se dividem entre o separatista Bloco Quebequense, com 34, os esquerdistas Novos Democratas, com 25 cadeiras, e os verdes, com 2 cadeiras. A dissolução do parlamento, em 15 de agosto, com a antecipação das eleições gerais, foi uma aposta de Trudeau no poder desde 2015 para tentar reconquistar a maioria da casa perdida em 2019, e deixar de depender de alianças para aprovar suas medidas. O premier esperava capitalizar sua popularidade no combate à pandemia. O cálculo era que a boa avaliação do seu partido faria com que recuperasse com folga a maioria absoluta. Com o passar das semanas, no entanto, Trudeau ficou sob risco de perder o próprio cargo, conforme os conservadores avançavam nas pesquisas, chegando a obter a liderança durante parte do período. Às vésperas do pleito, os liberais tomaram novamente a ponta, mas com uma diferença de apenas meio ponto percentual. Ao contrário do esperado pelo líder, a principal preocupação dos canadenses já não girava mais em torno da crise sanitária, ainda que tenham demonstrado sua insatisfação em uma eleição em meio à pandemia, mas sim da climática, segundo pesquisa do período pré-eleitoral.
e que nós fizemos aqui no Jornal do Maza em 3 edições. O tema pautou a semana final antes da votação, com as siglas correndo para se diferenciar nos planos voltados para o combate às mudanças do clima. Nós, por exemplo, lemos as propostas dos 6 principais candidatos. Pressionados pelos eleitores, os 6 partidos de maior destaque nacional trouxeram a questão para suas plataformas. No caso do negacionista Partido Popular do Canadá, liderado pelo ex-ministro Maxime Bernier, ou liderado, melhor dizendo, e que acabou não conquistando nenhum assento para propor a saída do Acordo de Paris, a COP21, que foi assinado em 2015. Com o verão, que foi um dos mais quentes da história do país, de temperaturas na casa dos 49 graus Celsius, 18% da população disse priorizar a crise do clima na hora de escolher um candidato. Porcentagem que chegou a 27% entre os homens de 18 a 34 anos e a 28% entre as mulheres dessa faixa etária, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Angus Reid, de 20 a 23 de agosto. Após os resultados, Trudeau se comprometeu em trabalhar com outros partidos. Vocês estão nos enviando de volta para o trabalho com uma mensagem clara de fazer com que o Canadá atravesse essa pandemia e tenha dias melhores à frente, declarou. O que vimos nesta noite é que milhões de canadenses escolheram um plano progressista. Segundo a apuração oficial, até o momento, foram precisamente 5.183.882 que optaram pelos liberais, ou 32,3% dos eleitores. O apoio ao partido de Trudeau se concentrou em áreas urbanas e suburbanas, como Ontário e Quebec, que somam mais assentos, o que permitirá a dianteira no parlamento. A preferência popular, no entanto, ficou com os conservadores, que contabilizam 33,9% dos votos. Como vocês perceberam, no Canadá o sistema é parlamentarista bicameral. E mais do que isto, a Câmara dos Comuns, ela é feita proporcionalmente à importância da província. No caso, nós temos o Canadá hoje 10 províncias e 3 territórios. Nosso apoio cresceu no país, mas claramente há mais trabalho que devemos fazer para ganhar a confiança dos canadenses, avaliou O'Toole, indicando que planeja continuar na liderança do partido. Conforme os resultados se confirmam, faltam contabilizar 800 mil votos por correio, processo que começou apenas na terça, dia 21 de setembro. Os eleitores se mostram frustrados pelo alto valor gasto em uma eleição que manteve o mesmo status quo. 600 milhões de dólares canadenses, ou 2,4 bilhões de reais, e tudo que ganhei foi um lápis ruim, escreveu um eleitor de Calgary, na província de Alberta, em referência aos pequenos lápis distribuídos para fazer a marcação nas cédulas. A expressão desperdício de dinheiro virou tendência nas redes sociais. O custo estimado para o pleito era de 612 milhões de dólares canadenses, ou 2,52 bilhões de reais. 110 milhões de dólares canadenses, ou 453 milhões de reais, a mais do que nas eleições de 2019. Para Doug Porter, economista-chefe da BMO Capital Markets, a impressão que ficou foi a de que os eleitores não queriam um novo pleito. O panorama político do Canadá é notavelmente similar depois dessa eleição ao que era antes, disse a agência Reuters. É quase
como se os canadenses expusessem com seus votos. Não queremos uma eleição agora. Essa manutenção significa então que os liberais de Trudeau precisarão se apoiar novamente em partidos de oposição, como os Novos Democratas, para avançar em sua agenda. O líder do partido, Jagmeet Singh, já deixou claro que não estava interessado em forçar uma nova eleição e que apoiaria o governo do Premier em questões chaves sociais e ambientais. Ou seja, já é algo bastante interessante. Mas o Canadá tem outros problemas e talvez outras prioridades, e aí o líder do Partido dos Novos Democratas de esquerda não deixa claro sua posição. Se é algo que vai ajudar as pessoas a melhorar suas vidas, não vamos hesitar em dar apoio para fazer com que as coisas aconteçam. E ele sabe as minhas prioridades, explicou nesta terça aos repórteres. É isso, pessoal. Nós fizemos a análise da importância da questão climática para as eleições no Canadá, fizemos a análise das 6 principais propostas e agora comentamos os resultados da eleição. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Mas. Até ela, tchau!